Por anos, as vítimas desses casos sem solução se perguntaram se algum dia teriam justiça. Em todos os casos, as autoridades seguiram analisando pistas e usando tecnologia avançada para solucionar os crimes. Número 20. 6 anos após um assalto a uma joalheria, a polícia resolveu o caso sem solução usando evidências de 2 arrombamentos anteriores. O assalto aconteceu na Thomas Jewelers, em Shepperton, no dia 27 de fevereiro de 2010. No meio da noite, alguém invadiu a loja em Victoria, Austrália, pelo telhado. Uma corda foi usada para descer o ladrão até dentro da loja e também para que ele pudesse escapar depois. O dono da loja chegou naquela manhã e descobriu que mais de 192 mil dólares em joias haviam sumido. Não havia imagens de câmeras de segurança e a polícia ficou sem pistas. O caso ficou sem solução por um tempo. Em 2014, surgiu a primeira grande pista no caso. Por razões não divulgadas, a polícia conectou o crime a outros 2 roubos que haviam ocorrido 5 anos antes. Em março de 2005, um ladrão invadiu um canteiro de obras em Shepperton. Cerca de 600 dólares em dinheiro e ferramentas foram roubados. No roubo, o ladrão quebrou uma máquina de venda automática e pegou uma Coca-Cola. Após beber o refrigerante, ele abandonou a lata e fugiu com o dinheiro. No mês seguinte, outro arrombamento aconteceu, desta vez em uma loja de ferragens. Desta vez, o ladrão se feriu na cerca e deixou evidências de DNA. O DNA confirmou a conexão entre eles nos 2 casos. Em 2014, a polícia ligou o assalto à joalheria aos outros casos. No entanto, essa conexão não resolveu o caso imediatamente. O DNA não correspondia a nada no banco de dados. A polícia só podia esperar o criminoso atacar de novo para pegá-lo em flagrante. Em 2016, descobriram que isso já tinha ocorrido. Na mesma época em que os 3 casos foram ligados, Alex William Laycock, de 30 anos, foi condenado à prisão por assalto à mão armada a um banco. Como parte da sentença, ele deu uma amostra de DNA. A amostra demorou para ser enviada, mas em 2016 a polícia já ligava Alex aos 3 casos não resolvidos. Nesse momento, Laycock já estava solto e havia mudado de vida. Ele cometeu roubos para sustentar o vício em drogas e conseguiu se recuperar. Ele confessou os roubos e recebeu uma sentença de prisão parcialmente suspensa. Número 19. O ataque que tirou a vida de Paul Ekman em 1985 permaneceu sem solução por quase tanto tempo quanto o florista viveu. 35 anos após seu corpo ser encontrado em uma rodovia isolada, evidências de DNA na cena do crime finalmente revelaram o responsável. Paul era um florista de 35 anos e transformista que vivia em Oklahoma City na época do crime. Segundo um amigo, ele era homossexual e às vezes encontrava homens em paradas de descanso. Ele às vezes dava carona para caroneiros. Parecia que um desses encontros casuais havia levado a um fim terrível quando o corpo de Paul foi descoberto em 18 de setembro de 1985. Paul estava dirigindo para casa vindo de um clube em Tulsa, nas proximidades na época, mas nunca chegou em casa. Em vez disso, seu corpo foi descartado perto de uma parada de descanso na rodovia. Ele tinha vários ferimentos de objeto cortante. A polícia encontrou bitucas de cigarro perto do corpo de Paul. O carro dele também foi encontrado nas proximidades e uma impressão digital latente foi encontrada na maçaneta da porta. Sem suspeitos nem correspondências para as evidências, o caso esfriou. Ao longo dos anos, a família de Paul continuou buscando respostas. O caso dele sem solução foi um dos 52 apresentados em um baralho distribuído nas prisões, na esperança de que algum dos detentos reconhecesse o caso e fornecesse respostas. Um detento tinha informações que poderiam resolver o caso, mas não se apresentou espontaneamente. Em 2020, os detetives que revisavam o caso sem solução consultaram o CODIS, o Sistema Combinado de Índices de DNA do FBI, e descobriram uma correspondência. 4 anos antes, em 2016, um homem chamado Earl Wesley Wilson foi condenado a 5 anos de prisão por um crime diferente. Ele precisou fornecer DNA e digitais. Ambos corresponderiam às evidências da cena do crime.
Entrevistado, Wilson disse nunca ter conhecido Paul e não soube explicar por que suas digitais estavam na porta do carro dele. Mas a verdade veio à tona. A ex-esposa de Wilson disse aos investigadores que o buscou em um posto de gasolina no dia do crime. Ele ligou de um McDonald's próximo ao posto de descanso e pediu que ela o buscasse. Quando ela chegou, Wilson já tinha saído, mas depois ligou do posto de gasolina. Ele disse que conseguiu uma carona com alguém, mas o motorista fez algo que Wilson não gostou, então Wilson o atacou. Ele admitiu não saber se o homem ainda vivia. Wilson acabou confessando que tirou a vida de Paul e foi condenado a 20 anos de prisão. Número 18. Às 13h35, do dia 3 de março de 2003, o tenente Jeff Green tentou fazer o que achava ser uma abordagem de trânsito rotineira em Watauga, Texas. O criminoso era, na verdade, um assaltante de banco tentando fugir após um roubo bem-sucedido e a abordagem quase custou a vida do policial. 15 minutos antes de Jeff Green encontrar o criminoso, ele assaltava o banco Bank One próximo dali. O suspeito entrou usando um chapéu de cowboy de palha e um bigode falso. Ele afirmou ao caixa estar armado e exigiu dinheiro. O caixa deu uma quantia desconhecida e o criminoso saiu sem usar a arma. Ele fugiu da cena do crime em um Jeep Wrangler vermelho. Às 13h35, o tenente Green avistou o Jeep em alta velocidade e fazendo uma curva perigosa na sua frente. Ele perseguiu o carro de moto e tentou fazer o homem encostar. O Jeep saiu da estrada para retornar e avançou contra o policial. O criminoso atirou no tenente Green, acertando seu tornozelo. O policial revidou, mas aparentemente só acertou o Jeep. O tenente Green se recuperou completamente, mas o criminoso conseguiu escapar. A polícia trabalhou para tentar identificar o suspeito e logo descobriu que ele também era responsável por vários outros assaltos a banco. Ele geralmente usava barba e bigode falsos e às vezes um fone de ouvido, embora não parecesse conectado a ninguém. Em algumas das cenas do crime, o criminoso deixou para trás evidências de DNA, mas isso não resultou em nenhuma correspondência. Diversos apelos por informações foram feitos e uma imagem das câmeras de segurança de um dos assaltos foi divulgada. Várias dicas foram enviadas à polícia, mas nenhuma resolveu o caso que até então seguia sem solução. Finalmente, em 2021, a polícia recorreu à genealogia genética para tentar solucionar o crime. Com a ferramenta, identificaram Mark Allen Long como suspeito. Long vivia em Oklahoma na época e policiais foram ao estado para verificar se seu DNA era compatível. Após ver Long comer em um restaurante, policiais recolheram itens descartados por ele e realizaram testes. Long foi confirmado compatível e reconhecido pelo tenente Green em uma roda de reconhecimento. Antes que Long pudesse ser preso, ele faleceu em abril de 2022, mas o caso sem solução finalmente foi resolvido. Número 17. Lisa Holstead foi vista com vida pela última vez nas primeiras horas da manhã de 12 de agosto de 1986. Ela e seu namorado, John Sott, estavam voltando para a casa de uma reunião de família quando começaram a discutir e Lisa saiu do carro. Mais tarde encontraram seu corpo. Levaria mais 36 anos até que o caso fosse solucionado. John e Lisa moravam juntos na região de Green Bay, em Wisconsin, na época. Lisa era mãe de Jeremy, de 5 anos, que estava com a família naquela noite. O jovem casal não tinha pressa de voltar para casa. Por volta de 2h30, Lisa saiu do carro de John durante a discussão. Eles estavam a cerca de 1,5 km do apartamento, mas Lisa disse que iria a pé. Lisa não voltou para casa e, ainda desaparecida na manhã seguinte, John avisou a mãe dela e registrou o sumiço. Poucas horas depois, trabalhadores da construção civil encontraram o corpo de Lisa em um pântano onde hoje é o Parque Natural King Canyon. Marcas de pneus foram encontradas perto do corpo e depois descobriram que a blusa dela foi usada para matá-la. John foi inicialmente um suspeito na investigação. A forma como eles haviam se separado parecia suspeita. John negou continuamente qualquer envolvimento no caso e nunca houve nenhuma evidência apontando que ele tirou a vida de Lisa.
Ainda assim, ele continuou sendo investigado. DNA foi achado em Lisa, mas pouco pôde ser feito com isso na época. O caso de Lisa logo esfriou. O caso foi destaque em programas como Crime Stoppers após a morte de Lisa, e apesar de novas pistas relatadas à polícia, nenhuma teve resultado. Ao longo dos anos, a polícia de Green Bay continuou revisando o caso, determinada a obter justiça para Lisa. As pessoas foram reentrevistadas e as evidências foram reexaminadas, mas só em 2018 surgiu a tecnologia que permitiu à polícia finalmente encerrar esse caso. O DNA da cena do crime passou por testes de genealogia genética. Um perfil do suspeito foi criado e a árvore genealógica surgiu. Um homem chamado Lou Griffin surgiu como um possível suspeito. Griffin mudou-se para Green Bay um mês antes da morte de Lisa e era caminhoneiro. Ele já tinha histórico de violência, principalmente contra mulheres. Os detetives seguiram Griffin e pegaram uma lata de cerveja e uma bituca de cigarro descartadas por ele. O DNA de ambos correspondia ao que foi encontrado na cena do crime. Ao ser interrogado, Griffin disse não conhecer Lisa. Diante da evidência de DNA, ele admitiu que pode ter se encontrado com ela na noite em que faleceu, mas alegou estar bebendo e usando drogas naquela noite. Griffin foi preso e levado a julgamento, mas em janeiro de 2023 se declarou culpado por tirar a vida de Lisa por imprudência. Número 16. Quando Ray Joe Clark, de 49 anos, teve sua vida tirada em fevereiro de 1981, foi um caso importante para o departamento do xerife do condado de Washington. Isso porque Joe era um dos deles, um tenente que havia trabalhado para a polícia por 14 anos. Em 2016, o homem responsável por esse caso sem solução foi finalmente condenado. Joe era um policial que seguia as regras e era bem visto por quase todos no departamento. Na época do crime, ele liderava uma campanha contra gangues que vendiam substâncias ilegais na região de Marietta, Ohio. Em 7 de fevereiro de 1981, ele concedeu uma entrevista à mídia local sobre o esforço para limpar a área e depois passou o dia relaxando com sua esposa, Patrícia. Naquela noite, o casal assistia ao jogo de basquete quando Joe foi buscar petiscos. Ao ir à cozinha, uma bala entrou pela janela dos fundos e atingiu Joe. Ele morreu em decorrência do ferimento. A polícia iniciou imediatamente a busca pelo criminoso. Acreditava-se que o trabalho de Joe combatendo crimes ligados a substâncias ilegais o tornara alvo. Além disso, um pequeno traficante foi eliminado naquela noite. A polícia entrevistou membros da comunidade envolvidos nesse tipo de crime. Eles acharam quem eliminou o traficante, mas ninguém sabia nada sobre Joe. A maioria nem sabia quem era. Na cena do crime foram encontrados cartuchos de bala e pegadas de botas no quintal de Joe. Testemunhas relataram ter visto um carro suspeito perto da casa de Joe. Era um Ford Pinto azul parado do lado de fora, com o motor ligado. Ninguém conseguiu ver bem o motorista. Apesar do esforço intenso dos policiais, o caso esfriou. Em 2012, o departamento do xerife criou uma unidade de casos arquivados e reabriu o caso de Joe. Eles conseguiram determinar o tipo de arma usada no crime, um tipo que era de uso padrão para policiais e militares. Então surgiu uma dica importante que finalmente ajudou a desvendar o caso. Anos antes do crime, Joe liderou uma investigação contra seu colega, o xerife adjunto Mitchell Rubel, por agredir um suspeito de roubo para obter uma confissão. Rubel foi demitido da polícia e ficou ressentido com Joe. Rubel tinha um álibi para a noite do crime chocante. Ele estava com um amigo, Bob Smithberger. Smithberger confirmou o álibi, mas após receber imunidade, admitiu que levou Rubel à casa de Joe e esperou do lado de fora enquanto ele matava Joe. A arma do ataque também foi recuperada. Rubel nunca confessou, mas após 2 julgamentos foi considerado culpado e passou o resto da vida na prisão. Número 15. Em 22 de janeiro de 1991, na base de uma colina na cidade de Thermal, Califórnia, restos humanos estavam parcialmente descobertos. O
O clima rigoroso do deserto tornou tragicamente difícil identificar os restos mortais e a pessoa desaparecida não tinha nenhum documento de identificação com ela. Apesar dos melhores esforços de investigação do departamento do xerife do condado de Riverside, tudo o que eles conseguiram descobrir foi que se tratava do corpo de uma mulher, e a partir daí o caso esfriou. Na mesma época, os parentes de Catherine Coffey ficaram preocupados com seu desaparecimento. Catherine era natural de Baldwin Park, Califórnia, e havia se formado no Scripps College em Claremont, uma pequena faculdade de artes liberais a oeste de Los Angeles. Catherine foi vista pela última vez em Indio, em algum momento no final de 1989 ou início de 1990. Apesar de independente, seu desaparecimento misterioso não era típico dela. No entanto, só descobririam o desfecho inesperado de Catherine anos depois. No início de 2022, a Promotoria Distrital de Riverside fez uma parceria com a Outram, um laboratório de testes genéticos, para obter mais informações sobre o caso não solucionado no Vale de Coachella envolvendo a Jane Doe não identificada. Com um banco de dados de DNA, a equipe de casos não resolvidos de Riverside encontrou uma possível ligação: a irmã de Catherine Coffey. Após testes adicionais, eles finalmente conseguiram confirmar que Catherine Coffey era, de fato, a Jane Doe desaparecida. Embora o mistério da Jane Doe do Vale de Coachella tenha sido solucionado, o de Catherine Coffey ainda não foi. Os investigadores suspeitam que pode ter havido crime em seu caso. Qualquer pessoa que tenha alguma informação sobre Catherine ou que possa ter visto algo suspeito em Thermal, Califórnia, no final de janeiro de 1991, é incentivada a entrar em contato com a equipe regional de homicídios de casos não solucionados do condado de Riverside pelo telefone 95195527777, número 14. A partir de 2016, os moradores de uma pequena cidade no oeste da Austrália chamada Tom Price participaram sem saber de um mistério assustador. Durante 2 anos e meio, a polícia e a comunidade receberam 16 relatos assustadores, porém reais, de um criminoso espionando pessoas em suas casas, pelas janelas ou quintais. Mulheres relataram que o invasor aparecia quando seus parceiros estavam fora. Mulheres solteiras eram alvo frequente de incidentes. O homem sempre parecia saber quando elas estavam sozinhas em casa. Vários moradores falaram sobre instalar câmeras de segurança e CFTV caras. Durante anos, os incidentes continuaram, eventualmente sendo classificados como um caso sem solução devido à falta de evidências para capturar o autor. Finalmente, no verão de 2018, o indivíduo foi claramente identificado por uma das mulheres que ele estava perseguindo. Esse avistamento, combinado com o depoimento das vítimas anteriores, foi evidência suficiente para a polícia concentrar as suspeitas no ex-morador da região Damon Bruce Gillespie. Reportagens de True Crime dizem que o homem de 47 anos descobria a rotina das mulheres e as escolhia como alvo quando estavam sozinhas. A cidade inteira trabalhou junta para garantir que o mistério assustador fosse resolvido. Pelos seus crimes, Damon recebeu uma sentença suspensa com 1 ano de supervisão intensiva e aconselhamento. Número 13. Em novembro de 2021, agentes federais invadiram uma residência no Brooklyn para prender Quashon Burton. Porém, o suspeito não foi encontrado e conseguiu escapar dos investigadores por quase 1 ano. Ele é acusado de roubar cerca de $150 mil de um fundo emergencial restrito criado para ajudar pessoas em dificuldades durante os lockdowns. Quashon teria usado a identidade de pelo menos 4 pessoas para obter o dinheiro de forma fraudulenta e viver uma vida de luxo enquanto fugia da lei. Um investigador postal estava visitando o Animal Kingdom com sua família quando avistou o criminoso foragido à solta. Ele achou o homem facilmente identificável graças a uma tatuagem incomum em seu pescoço.
O homem ligou para o departamento do xerife do condado de Orange, na Flórida, e informou que havia um foragido federal no parque. Cerca de 1 hora depois, Quashon foi detido por policiais enquanto aguardava em um ponto de ônibus com 2 familiares. Ele é acusado de usar identidades roubadas no último ano e, mesmo após a identificação por digitais, teria se recusado a admitir quem era. Ele foi acusado de resistir à prisão e acabou sendo transferido para a custódia federal em outubro de 2022, onde permanece aguardando julgamento. Número 12. Em 22 de janeiro de 1980, Evelyn Marie Fisher Benforth estava em casa sozinha, se recuperando de uma lesão recente no joelho. Evelyn, de 32 anos, morava em um trailer em Miramar, Flórida, com seu marido John. Sua vida acabou quando um invasor entrou e saiu pela janela de sua casa. A identidade do agressor seguiria um mistério assustador e sem solução por décadas. Esse ainda é o caso sem solução mais antigo resolvido pelos detetives de Miramar. Em um desfecho inesperado, que só foi divulgado publicamente em dezembro de 2022, quase 43 anos depois, o agressor de Evelyn foi identificado como um vizinho que morava apenas a 12 casas dali, chamado Ronald E. Richards. Na época do ataque, Ronald estava em liberdade sob fiança após ter tentado atacar sua namorada em 1975. Ele foi identificado como suspeito no misterioso caso meses após o crime, mas nunca houve provas suficientes para comprovar seu envolvimento. No entanto, graças aos grandes avanços na perícia de DNA, os investigadores em 2022 finalmente conseguiram provar a culpa de Ronald e resolver o mistério. Pouco depois da morte de Evelyn, Ronald cometeu outro ataque no condado vizinho de Volusia, na Flórida. Ele está atualmente encarcerado. A polícia acredita que há mais histórias sobre seus crimes por aí e continua investigando em busca de novas evidências. Número 11. Quando Cara Robinson tinha 15 anos, regava as plantas no jardim da casa da amiga quando foi ameaçada com uma arma e forçada a entrar no carro de um homem. Durante 18 horas, enquanto sua família enfrentava o mistério de seu sumiço, ela ficou em cativeiro com alguém que era mais que assustador, um serial killer. Em 24 de junho de 2002, Cara visitava a casa de sua melhor amiga, Heather. Enquanto ela estava parada no jardim da frente, um homem dirigindo um Pontiac Trans Am verde escuro entrou na garagem. O indivíduo, Richard Evonitz, era um homem de meia idade carregando uma pasta nas mãos. Cara o achou comum e quando ele se aproximou não se preocupou. Ele afirmou estar distribuindo revistas no bairro e perguntou se os pais dela estavam em casa. Quando ela disse que não era sua casa e que os pais da Heather não estavam, Richard atacou. Ele deu um passo à frente como se fosse entregar as revistas para Heather, mas, em vez disso, puxou sua arma e ordenou que ela entrasse em uma caixa plástica no banco de trás do carro dele. Depois de algum tempo, Richard encostou o carro, colocou algemas na cara e tapou a boca dela. Depois, ele a levou para seu apartamento, cheio de evidências de crimes. Em uma história real e assustadora, Cara, determinada a fugir, conseguiu descobrir o nome de Richard lendo sua correspondência. Pensando rápido, ela memorizou a aparência dele e os nomes do médico e dentista pelos ímãs deixados na geladeira. Cara decidiu que precisava ganhar a confiança de Richard para manipulá-lo e conseguir uma oportunidade de escapar. Mesmo enquanto ele a atacava durante horas, ela conversava com seu sequestrador, aprendendo o máximo de informações pessoais sobre ele que pudesse, para que pudesse contar toda a sua verdadeira história em detalhes para a polícia. Quando Richard cansou, algemou Cara à estrutura da cama ao lado. Durante as primeiras horas da manhã, enquanto ele dormia, Cara conseguiu escapar de forma ousada, desenroscando silenciosamente suas algemas e abrindo a porta antes de fugir o mais rápido que pôde do prédio. Cara correu até um carro no estacionamento e disse aos homens que havia sido sequestrada.
Eles rapidamente a levaram até a delegacia, onde ela contou tudo o que havia descoberto sobre o terrível serial killer, Richard. Quando os investigadores invadiram o apartamento, o serial killer já havia fugido e seguia foragido. Dentro de um baú trancado, Richard guardava recortes de jornal sobre jovens mulheres que tiveram finais inesperados nos últimos 5 anos, assim como anotações manuscritas sobre 3 garotas, Sofia Silva, Kate Lisk e Kristen Lisk. Richard logo virou o principal suspeito desses casos não resolvidos. Os investigadores o rastrearam até Sarasota, Flórida, onde ele planejava encontrar a irmã. Após perseguição em alta velocidade na rodovia, Richard foi encurralado pela polícia e tirou a própria vida, evitando enfrentar a justiça. No entanto, a fuga corajosa e o raciocínio rápido de Kara não só salvaram sua própria vida, mas também trouxeram um desfecho para as famílias de Sofia, Kate e Kristen, resolvendo efetivamente 3 casos sem solução. Hoje, Kara é palestrante e investigadora policial. Segundo seu site, ela acredita ter sobrevivido e compartilha essa história sombria para inspirar outros sobreviventes, mostrando que não estão sozinhos em suas histórias de terror. Número 10. Katherine Knight cresceu em uma família disfuncional e não convencional, com um pai alcoólatra e violento e uma mãe que se recusava a enfrentá-lo e aos outros homens da família. E, em vez disso, Barbara Rowan instruía suas filhas a simplesmente aguentar e parar de reclamar. Essa criação, sem dúvida, teria um efeito psicológico em todas as crianças, sendo Knight uma das mais afetadas. Quando estava no ensino médio, ela foi rotulada como solitária e valentona, que intimidava os alunos menores. Ela chegou a agredir um garoto na escola com uma arma. Quando não estava furiosa, Knight era uma aluna exemplar e recebia prêmios por bom comportamento. Nenhuma educação conseguiu livrá-la da violência reprimida que a acompanharia até a vida adulta. Adulta, Knight mudou-se para Aberdeen, Nova Gales do Sul, onde ficou conhecida como trabalhadora habilidosa em frigorífico. Ela geralmente mantinha essa reputação, mas também era conhecida pelo pavio curto. Essa fúria apareceu no primeiro casamento, quando ela quebrou o crânio do marido com uma frigideira após uma discussão. Ela também usou uma tesoura contra outro parceiro. Os sinais de alerta estavam todos lá, mas os parceiros que ela teria depois não lhes dariam atenção. Em 1995, John Price e Katherine Knight foram morar juntos, com Price já tendo 3 filhos, que pareciam gostar imediatamente de sua nova namorada. 3 anos após começarem o relacionamento, o casal discutiu porque Price se recusou a casar com Knight. Em retaliação, ela gravou supostos itens roubados por ele do trabalho e enviou ao chefe dele. Após 17 anos trabalhando lá, ele foi demitido. No mesmo dia, ele expulsou a namorada de casa, mas reatou o relacionamento alguns meses depois. As brigas, porém, não pararam, levando muitos amigos de Price a se afastarem dele. Vizinho e colegas de trabalho não presenciavam esse drama e ninguém esperava por isso. Knight foi abusiva e atacou o parceiro com um objeto cortante, resultando em ordem de restrição. Mesmo assim, eles se reconciliaram novamente. Em 2000, Price havia começado um novo emprego e, em março, tudo desabaria em um ato final dramático. Em 29 de fevereiro daquele ano, Price avisou aos colegas que, se não fosse ao trabalho no dia seguinte, deveriam chamar a polícia. Às 6h do dia 1º de março, vizinhos estranharam o carro do homem ainda na garagem e, após ele faltar ao trabalho, colegas foram procurá-lo. Colegas e vizinhos tentaram chamar o dono da casa, mas a porta manchada de vermelho fez com que chamassem a polícia. Ao chegarem à casa, os policiais arrombaram a porta, sem saber a cena horrível que encontrariam lá dentro. Lá dentro, Knight estava em coma autoinduzido após tomar muitas pílulas para dormir, e o fluido vital de Price dava à casa um novo tom escarlate. Uma investigação mais aprofundada acabou descobrindo de onde vinha o fluido.
Pendurada em um gancho de carne recém-instalado estava uma pele humana. O torso exposto de Price foi encontrado na sala sem a cabeça. Os investigadores, impactados, buscaram as partes do corpo que faltavam. Na cozinha, eles encontraram uma mesa cuidadosamente posta com travessas de batatas assadas, cenouras, beterrabas, repolho, abóbora, molho e porções de carne humana. Uma panela, ainda quente ao toque, estava sobre o fogão. A tampa foi erguida com hesitação, mas quando os policiais olharam dentro, encontraram a última peça que faltava os encarando. Nesse momento, Knight foi algemada, colocada no banco de trás de uma viatura e levada para sua cela, onde aguardou a data do julgamento. Em 2001, Knight se declarou culpada de homicídio durante o julgamento e a sentença entrou para a história da Austrália. Catherine Knight foi a primeira mulher na Austrália a receber prisão perpétua sem chance de liberdade condicional para nunca mais ver a luz do dia. Número 9. Era manhã do dia 12 de abril de 2022, quando o caos absoluto interrompeu o ritmo da cidade de Nova York. A partir das 8h24 daquela manhã, por 29 horas, uma busca em toda a cidade foi realizada. As autoridades buscavam um homem que cometeu um crime ousado em plena luz do dia. O homem que eles procuravam era afro-americano, corpulento, careca, com olheiras profundas. No dia 13 de abril, às 13 horas, a polícia, enfim, recebeu a dica esperada que levaria à prisão de um criminoso e faria justiça. A denúncia veio de um McDonald's, no East Village, e quem ligou foi ninguém menos que o próprio suspeito, Frank Robert James, de 62 anos. Pouco depois de avisar as autoridades sobre sua localização, James saiu andando. No dia seguinte, às 13h40, policiais de patrulha do NYPD encontraram o suspeito na esquina da St. Mark's Place com a First Avenue. Ele foi algemado e escoltado para a prisão. O que James fez naquele dia fatídico é nada menos que alarmante. Isso destacou a importância do controle de armas de fogo. O episódio também traumatizou usuários frequentes, muitos dos quais passaram a buscar outras formas de ir ao trabalho. No horário de pico da manhã, James, usando roupas de operário, entrou no metrô para Manhattan. Dezenas de passageiros regulares lotaram o vagão do metrô sem imaginar o terror que enfrentariam. O agressor sacou uma pistola Glock 17 e encurralou os passageiros para o lado oposto do vagão. Depois, ele tirou granadas de fumaça e as acionou, bloqueando a visão de todos. Os passageiros se aglomeraram em uma seção, dando a ele uma linha de tiro desimpedida. E com o carregador estendido semiautomático, James puxou o gatilho. A arma de fogo conseguiu disparar rapidamente 32 tiros que ecoaram pelo vagão enquanto o trem chegava à estação Sunset Park, no Brooklyn. 24 pessoas foram hospitalizadas devido a ferimentos causados pelo tumulto e inalação de fumaça. Milagrosamente, ninguém veio a falecer devido aos ferimentos. Uma investigação revelou que o ato, apesar do que James possa dizer, foi premeditado. O agressor afirmou que não queria machucar ninguém e estava em um surto esquizofrênico. Embora ele realmente tenha um histórico desse diagnóstico, os passos de James antes e depois do ocorrido sugerem que isso foi intencional. No final, James se declarou culpado de 11 acusações, uma para cada uma das 10 vítimas de arma de fogo e uma por disparar uma arma de fogo em um crime violento. Ele foi depois condenado à prisão perpétua. Número 8. Joaquim Guzmán, El Chapo, já foi um dos criminosos mais poderosos do mundo. Ele era o chefe do cartel de Sinaloa, a organização criminosa mais poderosa do México no final do século XX. Guzmán nasceu e foi criado em uma área pobre e remota de Sinaloa, berço de muitos traficantes notórios. Sua carreira criminosa começaria no cartel de Guadalajara, então liderado por Miguel Gallardo. Não demorou muito para Guzmán subir na hierarquia, e quando o cartel se desfez nos anos 1980, ele se tornou o líder da organização criminosa de Sinaloa.
Sob a liderança de Guzmán, esse cartel astuto desenvolveria técnicas de contrabando extremamente criativas e medidas extremas. Uma dessas medidas foi a criação de túneis com ar-condicionado que passam por baixo da fronteira entre o México e os Estados Unidos. Eles transportaram vários entorpecentes pelos Estados Unidos, escondendo-os em latas de pimenta e extintores. Entorpecentes podiam ser lançados nos Estados Unidos por esses métodos, facilitando o surgimento de a crise das drogas. El Chapo era tão poderoso que se tornou o chefe de seu império enquanto estava encarcerado. Foi em 1993 que ele foi preso e extraditado para o México, julgado e absolvido das acusações de homicídio, mas considerado culpado por tráfico e posse de armas de fogo, o que resultou em uma sentença de 20 anos em uma prisão de segurança máxima. A corrupção permitiu que Guzmán trocasse subornos por amplos privilégios, com guardas da prisão colaborando satisfeitos. De dentro da cela de concreto que o confinava, El Chapo comandava seu império e em 1995 foi nomeado líder do cartel de Sinaloa. Em 2001, após cumprir 8 anos de sua sentença, com a ajuda dos guardas da prisão, o criminoso escapou. No início do século XXI, acreditava-se que Guzmán era responsável pelo tráfico de entorpecentes da Colômbia e México para os Estados Unidos. Segundo relatórios investigativos, ele também era o maior contrabandista dessas substâncias ilegais. Algumas investigações sugeriam que o chefão tinha uma receita anual estimada em 3 bilhões de dólares. Guzmán ficou tão famoso que seu status chegou ao nível do folclore. Ele foi glorificado e considerado um herói, mas o governo dos Estados Unidos não tinha essa visão dele. Para eles, ele era um inimigo público que precisava ser capturado. Durante anos, ele evitou a prisão apesar de ser um alvo prioritário. Mesmo com a recompensa de 5 milhões de dólares por informações sobre sua prisão, a comunidade se manteve em silêncio, permitindo que o cartel agisse até sua recaptura em fevereiro de 2014. Ele se escondia e foi encontrado após semanas de operação da DEA e dos fuzileiros navais mexicanos. Desta vez, ele foi levado para a prisão de Altiplano, outro presídio de segurança máxima. No entanto, na noite de 11 de julho de 2015, ele fugiria novamente. Desta vez, ele não precisou subornar os guardas, mas fugiu por um duto embaixo do chuveiro da sua cela. O duto levava a um túnel de 1,5 quilômetros que terminava em um canteiro de obras. Por 6 meses, a caçada por El Chapo recomeçou. E em janeiro de 2016, ele foi finalmente capturado durante uma troca de tiros e foi extraditado para os Estados Unidos, onde seria acusado de vários crimes. Ele foi condenado por tráfico, lavagem de dinheiro e conspiração para homicídio. Seu julgamento começou em 2018 e em 2019 ele foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua, sem nunca mais escapar. Número 7. Em 2020, o sargento da Polícia Metropolitana Matt Ratana, de 54 anos que estava perto da aposentadoria, foi mortalmente ferido. No dia 25 de setembro, Luiz de Souza, de 23 anos, foi abordado por posse de cannabis. Os policiais não notaram que ele tinha um antigo revólver Colt e munição escondidos. Como a sala de custódia na Windmill Road, em Croydon, não tinha detectores de metal, de Souza conseguiu entrar com as armas. Durante uma segunda revista, mesmo algemado com as mãos para trás, de Souza sacou o revólver e atirou, atingindo Ratana no coração e pulmão. Outro tiro acertou a perna de Ratana. Um quarto tiro atingiu de Souza no pescoço e causou danos cerebrais. Ambos foram hospitalizados, mas Ratana faleceu, marcando o primeiro assassinato de um policial britânico por tiro desde 2012. As investigações mostraram que de Souza escondia um coldre debaixo do braço, não percebido pelos policiais que o prenderam. A polícia suspeita que ele passou o revólver para as mãos dentro da viatura. Preso em novembro de 2020, de Souza foi acusado de homicídio em junho do ano seguinte. Em abril de 2023, ele se declarou inocente, alegando que tinha síndrome de Asperger e estava tendo uma crise.
Após um julgamento na Tribunal da Coroa de Northampton, de Souza foi condenado e recebeu uma sentença de prisão perpétua, reservada para os crimes mais graves, devido ao grau de planejamento e premeditação constatados. Depois ele recorreu, mas o recurso foi negado. Número 6. Nascido no Brooklyn em 1960, filho de um pai executivo de publicidade e de uma mãe dançarina de salão, Keith Raniere não seguiria os passos de nenhum deles. Após a mudança da família para Suffern, Nova York, Keith Raniere se destacou em ciências, matemática e cursou o ensino superior. Depois da faculdade, trabalhou como programador e consultor antes de fundar a empresa Consumer Byline. Quando os órgãos reguladores investigaram, descobriram que era um esquema de pirâmide e Keith Raniere teve que pagar multa. 8 anos depois, em 1998, ele fundou a empresa Executive Success Programs, que mais tarde se tornaria conhecido como Nexia, uma empresa que posteriormente seria ligada a crimes violentos. O programa começou como um programa de coaching executivo e autoajuda, mas rapidamente se tornou algo muito mais perturbador. Escondido dentro da empresa, havia um subgrupo conhecido como Dominus Obsequius Sororium, ou DOS, um culto secreto no qual Raniere se disfarçava de guru de autoajuda, chamando a si mesmo de Vanguard. Aqueles que entravam na empresa sem suspeitar de nada eram manipulados e controlados por Raniere e, eventualmente, passavam a fazer parte de seus seguidores. A sociedade secreta liderou a marcação de mulheres, com Raniere assinando suas iniciais em seus corpos. Esse ato por si só apenas ressaltou os perigos de seitas como essa. O abuso de poder, manipulação e maus tratos eram ocultados sob a aparência de autoaperfeiçoamento, mas poucos sabiam os horrores em que se envolviam. Além da exigência absurda da marcação, as mulheres também eram obrigadas a gravar confissões falsas e fornecer imagens comprometedoras para a organização, que poderiam ser usadas como chantagem caso decidissem se tornar denunciantes. Nos anos seguintes, mulheres de várias idades seriam atraídas para a seita, muitas das quais foram traficadas e forçadas a realizar os atos exigidos pelo Vanguard. Punições físicas e psicológicas dominavam a seita, geralmente aplicadas aos dissidentes. De 1998 até 2017, os crimes de Raniere continuaram até que várias vítimas e ex-membros finalmente expuseram o segredo. Imediatamente, uma investigação foi iniciada e, naquele ano, jornalistas investigativos relataram a existência do DOS e destacaram as atrocidades que ocorriam lá dentro. Os artigos falavam sobre marcação, dietas forçadas e escravidão. Após a indignação pública, uma investigação criminal foi formalmente iniciada e aberta contra Nexia e Raniere. Inicialmente, o guru negou tais acusações e conseguiu fugir para o México, dificultando a investigação. Mas as autoridades conseguiram localizá-lo e em março de 2018 ele foi finalmente preso. Investigações adicionais, baseadas nos depoimentos das vítimas e de ex-membros, levariam a acusações graves contra Raniere. As acusações feitas contra ele incluíam tráfico, tentativa de tráfico, conspiração para tráfico, crime organizado, conspiração para crime organizado, conspiração para fraude eletrônica e conspiração para trabalho forçado. Em junho do ano seguinte, Raniere foi considerado culpado em todas as acusações e os detalhes revelados em seu julgamento só aumentaram o horror do caso. Ele foi condenado à prisão perpétua e nunca mais verá a luz do dia. Número 5. Em 1980, o co-líder dos Beatles, John Lennon, foi assassinado em frente ao seu prédio em Manhattan no dia 8 de dezembro. O agressor, Mark David Chapman, emboscou John Lennon e sua esposa, Yoko Ono, quando eles voltavam para casa. Chapman, que havia visto John Lennon mais cedo para pegar um autógrafo no álbum Double Fantasy, atirou com um revólver calibre 38 e acertou Lennon 4 vezes. Chapman não fugiu, preferiu sentar-se perto e ler O Apanhador no campo de centeio. A polícia chegou rapidamente, prendeu Chapman e levou Lennon às pressas para o Hospital Roosevelt,
onde ele foi declarado morto às 23h15. Chapman, um ex-segurança do Havaí, era obcecado pelos Beatles, e especialmente por Lennon. Ele ficou instável e obcecado por O Apanhador no Campo de Centeio, identificando-se com o protagonista Holden Caulfield, um caçador de hipócritas que detestava a hipocrisia. Chapman fez uma lista de pessoas que queria eliminar, incluindo Lennon. Ele largou o emprego, comprou uma arma e viajou para Nova York. Após hesitar, ele voltou em 6 de dezembro para cometer o crime planejado há meses. Investigações adicionais revelaram que Chapman buscava a glória de eliminar Lennon e guardava ressentimento contra ele por uma suposta hipocrisia. Especialmente a declaração de Lennon de que os Beatles eram mais populares que Jesus, o que Chapman considerava contraditório com a música God. E o estilo de vida luxuoso que parecia contradizer as letras de Imagine, como em Imagine no Possessions. Apesar de um possível diagnóstico de esquizofrenia, Chapman se declarou culpado de homicídio em segundo grau em junho de 1981, alegando que estava cumprindo a vontade do Senhor. Ele recebeu uma sentença de 20 anos, elegível para a liberdade condicional. Desde 2000, ele teve o pedido negado 14 vezes e terá sua próxima audiência em 2027. Número 4. Foi em 1987 que 2 corpos apareceram em Tunbridge Wells, Kent. As vítimas eram Wendy Nell, de 25 anos, e Carolyn Pierce, de 20 anos. Elas foram vítimas de 2 ataques diferentes e mortas por um agressor desconhecido, que ficou sem identificação por décadas. Os casos de Nell e Pierce ficaram sem justiça, e a comunidade ficou lutando para compreender um ato tão hediondo cometido contra 2 pessoas inocentes. Com a falta de tecnologia avançada, as amostras de DNA coletadas na cena foram simplesmente armazenadas, na esperança de um dia serem conectadas ao criminoso. Só em 2020, o maníaco seria revelado ao mundo, mas não antes de mais atrocidades traçarem seu perfil, fazendo com que ele recebesse o nome de Monstro do Necrotério. Em 2007, uma revisão do caso arquivado descobriu que o DNA do autor combinava com as 2 cenas do crime. Isso mostrava que ambos os ataques estavam ligados por um só agressor. Apesar desse avanço, porém, o dono desse DNA permaneceria desconhecido até 2020. Na nova investigação sobre o caso de 3 décadas, o responsável finalmente foi revelado. Em dezembro de 2020, David Fuller, de 67 anos, foi algemado e levado para uma cela. Não demorou muito para que ele fosse identificado como o criminoso que tirou a vida das 2 mulheres em 1987. Na época, ninguém sabia que esse caso ficaria ainda mais perturbador. Fuller não apenas matou essas 2 mulheres, mas também foi responsável por vários outros crimes grotescos, que cometeu ao longo de 12 anos e registrou os delitos que mais tarde seriam usados contra ele no julgamento. Durante esses 12 anos, Fuller trabalhava como eletricista em 2 hospitais diferentes, o Hospital Kent e Sussex, localizado em Tunbridge Wells, e o próprio Hospital Tunbridge Wells. Foi nesses 2 hospitais que ele recebeu um cartão de acesso total, permitindo que entrasse em qualquer área que quisesse, inclusive no necrotério. O necrotério seria a cena do crime, onde Fuller cometeria seus próximos 101 crimes contra as mulheres que acabaram ali, e nenhuma faixa etária foi poupada. O perturbado eletricista do hospital passava de cadáver em cadáver, vítimas que haviam sucumbido a acidentes na sala de cirurgia ou nas enfermarias de pacientes terminais, agredindo-as e causando um caos indescritível atrás das portas fechadas dos refrigeradores. Não havia câmeras na sala de autópsia, preservando a dignidade dos pacientes. Pelo menos, essa era a intenção. Felizmente, não foi preciso usar imagens de vigilância para condenar Fuller, pois o disco rígido do computador em sua casa, em Heathfield, já era prova suficiente. 818.051 imagens e 504 vídeos evidenciaram a magnitude de seus abusos e seu interesse incessante em abusar e massacrar mulheres.
O monstro do necrotério, de 71 anos agora, está em uma cela ao lado de Michael Stone e Wayne Couzens, e nenhum deles jamais verá a luz do dia novamente. Número 3. Em uma tranquila manhã de segunda-feira, pouco antes das 10 horas, em maio de 2023, os socorristas foram chamados para uma cena devastadora em Dalton. Ao chegarem, 2 corpos com múltiplos ferimentos estavam imóveis na casa. Identificar o casal não levou muito tempo. Eles eram Stephen Harnett, de 25 anos, e Kate Higdon, de 27 anos, um casal que havia começado a namorar recentemente. 4 filhos de Kate também estavam na propriedade. Não viram o crime, mas provavelmente ouviram tudo enquanto se escondiam com medo. Sem suspeitos imediatos em mente, a polícia fez um apelo por informações, esperando que alguém se apresentasse. As autópsias mostraram a luta angustiante e corajosa das vítimas. Kate sofreu 99 ferimentos em seu corpo, com mais de 20 direcionados ao rosto, todos feitos com uma arma afiada. Stephen sofreu 24 ferimentos e foi deixado para sucumbir a eles ao lado de sua parceira. Dias se passaram até que a polícia identificasse um suspeito e o mantivesse sob custódia durante a investigação. Com o desenrolar do caso, um duplo homicídio perturbador e frenético foi revelado. O ex-namorado de Kate chamou a atenção do detetive. Marcus Osborne, de 35 anos, tinha um histórico de violência doméstica, especialmente com sua primeira vítima. Ele foi solto sob fiança poucos dias antes dos assassinatos. O mais perturbador era que a vítima relatou à polícia ter sido ameaçada de morte por Osborne. E naquele dia, justamente quando ela estava voltando para casa depois de um encontro no cinema, foi exatamente isso que aconteceu. O agressor impiedoso invadiu a casa em Huddersfield, atacou Kate e tirou sua vida. Depois, ele usou o telefone e o Snapchat dela para atrair a próxima vítima ao local. Stephen foi pego de surpresa e morto em questão de segundos. Supostamente, Osborne então afirmou que Romeu e Julieta agora podem morrer juntos. Ficou claro que ele foi tomado por um acesso de ciúmes descontrolados. Depois dos ataques, ele sequestrou outra mulher, levou-a para a mesma casa, onde a agrediu e a manteve sob ameaça de faca pelo resto da noite. De maneira estranha, ele ainda convidou os vizinhos para ver os corpos. Não se sabe se algum deles aceitou a oferta. Descobriu-se que Osborne tinha várias outras condenações por crimes violentos contra 2 outras ex-parceiras. Em março de 2024, ele se declarou culpado de 2 acusações de homicídio em primeiro grau, uma de agressão e outra de cárcere privado. O julgamento ocorreu na Tribunal da Coroa de Leeds, onde ele foi condenado à prisão perpétua, sem chance de liberdade, permanecendo preso por sua violência incontrolável. Número 2. Durante uma sessão à meia-noite de O Cavaleiro das Trevas Ressurge, em 20 de julho de 2012, no Century 16 Multiplex, em Aurora, Colorado, James Holmes, de 24 anos, entrou na sala 9 por uma saída de emergência. Meia hora após o início do filme, o agressor mascarado, usando equipamento de proteção, lançou granadas de fumaça para dificultar a visão e abriu fogo, com várias armas, incluindo uma Remington 870, calibre 12, uma Smith & Wesson M e P15 e uma Glock 22, calibre .40. O ataque resultou no disparo de 76 balas, tirando a vida de 12 espectadores e ferindo gravemente outros 70. A polícia, atônita, prendeu Holmes no local, onde ele supostamente afirmou ser o Coringa e alertou sobre armadilhas em seu apartamento. Equipes de explosivos encontraram um grande arsenal de dispositivos ligados a fios de tropeço que destruiriam o apartamento e os apartamentos vizinhos se acionados. Nos 60 dias anteriores, Holmes comprou 4 armas de fogo e 6.000 munições, destacando a natureza premeditada do crime. Após uma investigação e julgamento de 2 anos, que terminou em 7 de agosto de 2015, Holmes evitou a pena de morte devido à falta de unanimidade do júri.
Em vez disso, ele recebeu 12 sentenças de prisão perpétua, mais 3.318 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional, pelo que foi considerado o incidente com arma de fogo mais letal dos Estados Unidos na época. Número 1. Joan Denny, criada em Harpenden com aspirações de se tornar advogada, começou a faltar à escola e a se envolver com drogas na adolescência, eventualmente fugindo com um homem mais velho, John Traynor, com quem teve filhos em Milton Keynes. O relacionamento deles ficou tumultuado pelos casos dela, ausências frequentes e crescente violência, incluindo portar uma adaga e expressar vontade de matar. Traynor fugiu com os filhos deles em 2009, levando Denny a se envolver com o sistema de justiça criminal e de saúde mental. Diagnosticado em 2012 com transtorno de personalidade antissocial e outros distúrbios psiquiátricos, Denny se tornou violento e imprevisível. Em uma onda homicida de 10 dias, de 19 a 29 de março de 2013, ela esfaqueou fatalmente 3 homens em Peterborough. O incorporador imobiliário Kevin Lee, com quem ela tinha um envolvimento romântico, o polonês Lukas Slabosewski e seu colega de casa John Chapman. Apelidada de assassina da valeta, Denny foi presa em 2 de abril de 2013 e considerada culpada em novembro daquele ano. Além dos 3 assassinatos, ela também foi acusada de 2 tentativas de homicídio por atacar aleatoriamente 2 homens em Hereford, crimes que considerou viciantes e divertidos. Ela se declarou culpada de todas as acusações, admitindo que escolheu homens como alvo específico e supostamente pretendia tirar a vida de pelo menos 9 deles por diversão. Apesar de seus transtornos mentais, Denny foi condenada à prisão perpétua, sem liberdade condicional, no Old Bailey, tornando-se a 3ª mulher no Reino Unido a receber essa sentença. Ela está presa na penitenciária de Low Newton. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns, até o próximo vídeo!